O sol ainda não havia se levantado por completo quando a névoa suave cobria o vale. No centro daquele pequeno vilarejo existia uma praça simples, com um banco de madeira gasto pelo tempo e uma árvore antiga cujos galhos pareciam abraçar o céu. Ali, todas as manhãs, sentava-se um homem de passos lentos e olhar sereno. Ele observava o movimento da vida como quem entende que tudo tem um ritmo, inclusive a dor. Aquele homem era conhecido por todos como alguém bondoso, não porque desse grandes discursos ou respostas prontas, mas porque sabia ouvir. Seu rosto carregava marcas do tempo e talvez por isso transmitisse tanta empatia. Havia algo nele que fazia as pessoas sentirem que não precisavam fingir ser fortes o tempo todo. O vilarejo, como qualquer outro lugar do mundo, vivia seus dias entre esperanças e dificuldades. As pessoas trabalhavam muito, carregavam preocupações silenciosas e, mesmo quando sorriam, traziam dentro de si comparações, cobranças e o peso de não se sentirem boas o suficiente. A vida seguia em um ritmo acelerado, exigente, e poucos paravam para respirar. Foi numa dessas manhãs que uma mulher se aproximou do banco. Seus ombros estavam tensos, o olhar cansado. Ela se sentou devagar e, após alguns segundos de silêncio, deixou escapar o que vinha guardando há anos. Disse que se sentia quebrada, que fazia de tudo para ser perfeita, mas nunca parecia suficiente. Comparava-se com os outros, buscava validação externa e ainda assim sentia um vazio constante. O medo de não ser boa o bastante a acompanhava todos os dias. O homem a ouviu com atenção, sem interromper. Quando ela terminou, ele fez apenas uma pergunta simples, quase despretensiosa. Você já pensou que talvez o problema não seja você, mas a forma como você se olha? A pergunta ficou no ar, ecoando dentro dela. Antes que pudesse responder, ele sorriu de leve e disse: "Deixe-me te contar uma história." Ele falou de um oleiro que trabalhava em silêncio todos os dias, moldando vasos de barro. Um aprendiz curioso observava e se inquietava ao ver que muitos vasos eram pressionados, girados, às vezes até pareciam prestes a se partir. Um dia, o aprendiz perguntou por que o oleiro insistia em apertar tanto o barro. O oleiro respondeu: "Se eu não pressionar, se eu não permitir que ele passe por esse processo, ele nunca terá forma. Não é castigo, é preparação." Alguns vasos quebravam, é verdade, mas aqueles que resistiam ao processo se tornavam firmes, úteis e belos à sua maneira. Nenhum era igual ao outro. Cada um carregava marcas únicas, e eram exatamente essas marcas que revelavam seu valor. O homem então olhou para a mulher e com ternura fez a conexão. Muitas pessoas confundem processo com defeito. Acham que suas imperfeições são sinais de fracasso, quando na verdade são sinais de crescimento. O perfeccionismo nasce do medo de não ser amado como se é. Mas a autoaceitação nasce quando entendemos que não precisamos ser perfeitos para sermos dignos. Aquelas palavras não foram como um choque, mas como um alívio. Pela primeira vez, ela considerou a ideia de que talvez não estivesse quebrada, talvez estivesse sendo moldada. Naquele dia, ela decidiu tentar algo pequeno, não mudar tudo de uma vez, não se tornar outra pessoa, apenas observar seus pensamentos com mais gentileza. Quando errava, em vez de se punir, respirava fundo. Quando se comparava, lembrava-se de que cada pessoa tem um ritmo, um formato, um processo. Os dias passaram, as semanas também, e algo começou a mudar. Não foi a vida ao redor, mas a forma como ela se posicionava diante dela. O medo de não ser boa o suficiente perdeu força. A busca por validação externa diminuiu. Ela começou a desenvolver amor próprio não como um conceito, mas como prática diária. Certa manhã, ela voltou à praça. Sentou-se no mesmo banco e percebeu que o peso em seus ombros já não era o mesmo. O homem sorriu,
como se soubesse. Nenhuma grande conquista havia acontecido, mas algo muito mais profundo tinha mudado: a forma como ela se via. Antes de se despedirem, ele disse algo que ficou gravado em seu coração, e talvez também no seu. Você não está atrasado, não está quebrado e não está errado. Está em processo. E tudo que passa por um processo verdadeiro se torna mais forte, mais consciente e mais inteiro. Porque no fim, libertar-se da perfeição não é desistir de crescer. É crescer sem se destruir no caminho. É entender que as imperfeições não anulam o valor. Elas revelam humanidade. E toda a humanidade, quando acolhida, se transforma em força. Talvez hoje seja o dia de você olhar para si com menos cobrança e mais compaixão. Não para desistir de quem pode se tornar, mas para finalmente aceitar quem você já é.